Olha, de volta à política aqui no Brasil, entidades policiais e OAB Nacional cobram do presidente Jair Bolsonaro o fim do questionamento sobre urnas eletrônicas. Após ataques sofridos, vários grupos vieram a público ressaltar a atuação importante do TSE na garantia da democracia. A reportagem de Michael Mendes. No manifesto público, a Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, a Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais e a Ordem dos Advogados do Brasil declaram total confiança no sistema eleitoral brasileiro e nas urnas eletrônicas. Esta semana, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a veracidade das urnas eletrônicas e do próprio sistema eleitoral brasileiro no encontro com embaixadores em Brasília. Temos quase 100 vídeos de pessoas reclamando que foram votar em mim e, na verdade, o voto foi para outra pessoa. Nenhum vídeo de alguém foi votar no outro candidato e, porventura, apareceu o meu nome. Esse mesmo discurso usado pelo presidente da República foi retirado do ar pela plataforma YouTube. De acordo com a empresa, Bolsonaro mentiu para questionar as urnas eletrônicas no Brasil na live semanal do dia 29 de julho. E, por isso, tudo foi retirado do ar para não ferir o sistema eleitoral brasileiro. O manifesto dos delegados, advogados, como também peritos, reforça que é importante reiterar que as urnas eletrônicas e o sistema eletrônico de votação já foram objeto de diversas perícias e apurações por parte da Polícia Federal e que nenhum indício de ilicitude foi comprovado nas análises técnicas. Ainda de acordo com os delegados, peritos, como também advogados, é preciso acabar com o questionamento sobre as urnas eletrônicas aqui no Brasil. O próprio manifesto divulgado para a opinião pública, como também para a imprensa, diz que o presidente Jair Bolsonaro precisa mudar o discurso. Ainda segundo as entidades de segurança, o recente agravamento de posições políticas que questionam o sistema eleitoral faz com que os representantes da sociedade atuem no apoio às iniciativas da Justiça Eleitoral para garantir a segurança do processo eleitoral no Brasil. Em nota à nossa reportagem, a Ordem dos Advogados do Brasil reitera a credibilidade e a confiança na Justiça Eleitoral e no modelo eletrônico de votação adotado pelo país. Desde 1996, a urna eletrônica é usada nas eleições sem que haja nenhum registro ou indício de fraude, com as votações resultando nas eleições de políticos por diversos partidos e ideologias que coexistem no país. As ministras e os ministros do TSE contam com a confiança e o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil para seguir em sua missão de organizar e também assegurar a realização das eleições, disse o documento enviado à TV Jovem Pan News. Nossos comentaristas agora, Amanda Klein. Então, entidades policiais, OAB, Embaixada Norte-Americana, a gente viu há pouco, outros candidatos também se manifestando. Pegou mal a reunião do presidente com embaixadores e essa insistência em criticar as urnas. Como ficam os eleitores diante dessa discussão toda interminável? Essa discussão é muito ruim, Adriana, porque, como você disse, é interminável e ela já devia ter sido superada, porque o Congresso já legislou sobre isso no ano passado e rejeitou a PEC do voto impresso. E, ademais, todas essas organizações, entidades, instituições que nós acabamos de ver e ouvir na reportagem garantem que o processo eleitoral é seguro, ou seja, só existe uma figura em todo esse processo eleitoral, entre todos os presidentes de partido, entre todos os candidatos a governador, a senador e a presidente da República, que questiona as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro. E esse candidato chama-se Jair Bolsonaro e os seus apoiadores mais radicais. E por que ele faz isso? Porque ele ganha, sim, um seguro caso não vença as eleições em outubro, possa contestar, questionar o resultado. Já dissemos 1000 vezes, não é um roteiro criativo, é um roteiro copiado, reproduzido exatamente igual o Trump adotou nos Estados Unidos quando questionou o voto pelo correio e aí, ao perder para Joe Biden, questionou o resultado do pleito. Jair Bolsonaro segue exatamente o mesmo caminho, só que para seguir esse caminho, ele reduziu o Brasil a uma república, uma republiqueta de bananas. Foi isso que ele fez na frente de
70, sei lá quantos, dezenas de embaixadores dos países do mundo todo. Agora, eu quero me deter sobre o que disseram os policiais federais em nota ontem, porque 3 associações diferentes que representam os policiais federais, que participam dos testes públicos de segurança, que se debruçam sobre inquéritos questionando a lisura do sistema eleitoral, ontem confirmaram a sua confiança nas urnas eletrônicas. E o que essas associações disseram de delegados de Polícia Federal e de peritos criminais? É importante, abre aspas, é importante reiterar que as urnas eletrônicas e o sistema eletrônico de votação já foram objeto de diversas perícias e apurações por parte da PF e nenhum indício de ilicitude foi comprovado nas análises técnicas. Ou seja, o presidente Bolsonaro mente quando diz que há um inquérito na Polícia Federal que trouxe dúvidas ou que comprovou alguma fraude no sistema eleitoral. Isso não existe. Inclusive, o delegado desse inquérito já depois e já disse que nunca, nenhuma fraude foi comprovada nas urnas eletrônicas. Nunca houve qualquer indício disso. Isso é apenas um seguro de Bolsonaro, caso seja derrotado na democracia e pelas urnas que são absolutamente legítimas. Ô Mota, rapidamente na sua leitura, qual é a vantagem eleitoral dessas declarações do presidente Jair Bolsonaro? Olha, primeiro eu não vou poder falar rapidamente porque é preciso explicar aos espectadores, né, o que está acontecendo. É cansativo ter que repetir mais uma vez que a ausência de evidência não é evidência de ausência. A Amanda, mais uma vez, incorre nessa falácia. O que está comprovado, por exemplo, é que um hacker invadiu o sistema eleitoral e ficou lá dentro 8 meses. Não sei se vocês lembram que os logs do sistema foram misteriosamente apagados. Olha, para quem trabalha em tecnologia, essa história é até cômica. Essa tática também de trazer entidades da sociedade civil é um truque velho, manjadíssimo. Essas entidades da sociedade civil não representam o eleitor, não fica muito claro quem elas representam. O que a gente pode saber, o que a gente pode constatar é isso. Nem essas entidades, nem a OAB falaram nada quando o ministro do STF convocou embaixadores para pedir a confiança no sistema eleitoral. Ora, consulta a Constituição, o artigo 84, o relacionamento com países estrangeiros é exclusivo do presidente da República. Não cabe a ninguém de nenhum outro poder. Onde estavam essas entidades da sociedade civil? Nessa discussão que a gente vê um sintoma grave da sociedade brasileira, do que acontece hoje. As pessoas apresentam um problema, em vez de se discutir o problema, se ataca o interlocutor. E se a gente está vivendo numa republiqueta de bananas, eu acho que até existem motivos para concordar com o que a Amanda está falando ali. Mas o principal motivo é que nós estamos assistindo a uma eleição para presidente da República, na qual um dos concorrentes estava preso numa cela de presídio há 2 anos, condenado em 2 processos criminais em todas as instâncias e foi magicamente descondenado. Isso é republiqueta de bananas.